A paz do Senhor aos irmãos. Quero aqui mais uma vez trazer uma lição para vocês, para que a gente venha aprender mais uma vez junto a nossa lição da revista Dons Espirituais e Ministeriais. A nossa lição de hoje é o Ministério de Profeta, que hoje nós vamos estar tratando a nossa leitura bíblica em classe em 1 Coríntios 12, 27 ao 29 e Efésios 4, 11 ao 13. Se você quiser ir aí buscando, procurando já na sua Bíblia, ou de repente, se você tem essa revista e já acompanha comigo através dela, vamos lá. Mas antes de tudo, vamos para a nossa oração inicial, porque para termos essa aula, Deus tem que estar no controle de tudo. Oremos. Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, toma a nossa vida em Tuas mãos, toma essa lição, que o Senhor venha falar conosco nessa manhã, e que a gente venha aprender, e que a gente venha sempre em Sua direção. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Amém, graças a Deus, que o Senhor Jesus continue falando com cada um de vocês e comigo também através dessa lição. Vamos lá. A leitura bíblica em classe. 1 Coríntios 12, do 27 ao 29. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particular. E há uns por Deus na igreja, primeiramente apóstolo, em segundo lugar profeta, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorro, governos, variedade de língua. Porventura são todos apóstolos? São todos profeta? São todos doutores? São todos operadores de milagre? Efésios 4, do 11 ao 13. E ele mesmo deu uns para apóstolo, e outro para profeta, e outro para evangelista, e outro para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Nós vamos ver que aqui, de início, o versículo 29 é respondido no versículo 11 de Efésios, que vem logo aqui tendo a resposta nos outros versículos. Amém. Vamos lá para a nossa introdução. A lição desta semana versa sobre o dom ministerial de profeta. Estudaremos alguns aspectos deste dom, à luz da Bíblia, mas também considerando o contexto histórico e cultural do Antigo e do Novo Testamento. O ministério de profeta é altamente importante para os nossos dias, pois, de acordo com o ensino dos apóstolos, tal ministério tem um valor excelso para a igreja de qualquer tempo e lugar. Profeta do Antigo Testamento. Esse é o primeiro tópico. Conceito. O profeta do Antigo Testamento era a pessoa incumbida para falar em nome de Deus. O Altíssimo fazia dele o seu porta-voz, um embaixador que representava os interesses do reino divino na terra. Quando Deus levantava um profeta, designava-o a falar para toda a nação israelita e até mesmo a povos ou nações estranhas. Ao longo de toda a história veterotestamentária, o Senhor levantou homens e mulheres para profetizarem em seu nome. Samuel, o último dos juízes e o primeiro dos profetas. Para a nação de Israel, em 1 Samuel 3, 19, 20, Elias e Eliseu, 1 Reis 18, do 18 ao 46 e 2 Reis 2, 1 ao 25. A profetisa Uda, 2 Reis 22, 14 e 20, e muitos outros como os profetas literários, Isaías, Jeremias e Daniel. Então nós vamos ver que Deus sempre levantou homens e mulheres de Deus para falar em seu nome. Era quando Deus queria trazer uma resposta, uma repreensão, algo para o seu povo. Mas também vemos que não é só para o seu povo,
mas para os povos vizinhos, como também povos de outras nações. Porque, muitas das vezes nós achávamos que era só para o povo de Deus, mas não, é para repreensão. Nós podemos ver isso no livro do profeta Jonas, que Deus manda que Jonas vá profetizar em Nínive para que eles venham se arrepender da maldade que eles fazem, da maldade que eles estão sempre fazendo com todos, principalmente o povo de Deus. Então nós vamos ver, estamos vendo aqui que no Novo Testamento os profetas eles vinham para repreensão, para conserto, ele vinha trazer uma mensagem futurística, que era lá na frente, como falou com Daniel, que nós, se lermos o livro de Daniel, vamos ver o anjo falando para ele: escreva e sele o livro, porque essas coisas não é para os dias atuais, mas sim para um futuro distante. As pessoas não vão entender nos dias de hoje, mas lá na frente, quando abrirem o selo, eles entenderão o que eu quis dizer. Então nós vamos ver que o profeta era usado para repreender, para ensinar, para trazer a mensagem do Senhor. Ponto 2. O ofício. Através da inspiração divina, o profeta recebia uma revelação que desvendava o oculto, anunciava juízo, emitia conselhos e advertência divina. Expressões como: veio a mim a palavra do Senhor, e assim diz o Senhor, era fórmulas usuais para o profeta começar a mensagem divina. Símbolos e visões também eram formas de Deus falar através dos profetas ao seu povo. O profeta também exerceu um importante papel de conselheiro na história do reino de Israel. Contudo, após a divisão do reino de Israel, o profeta passou a ser perseguido, pois sua profecia confrontava diretamente a prepotência da nobreza, a dissimulação dos sacerdotes e a injustiça social. Então nós vamos ver aqui que o profeta era aquele que trazia a revelação, trazia o aconselhamento, a exortação para o povo de Israel. E não só o povo de Israel, como eu já falei aqui, há outros povos também. Nós vamos ver que antes de Elias ser levado aos céus, o que ele fala? Vá numa determinada nação e unja fulano de tal como rei. Era uma nação estrangeira. Então a gente vai ver que Deus usava pessoas também para povos vizinhos, como foi Eliseu no caso de Naamã, que Naamã vai e o procura e recebe a cura através da palavra do profeta Eliseu. Mas nós vamos ver que com a divisão do reino, quando Israel se divide, reino do sul, reino do norte, os reis já não passam mais a ouvir os profetas. Por quê? Porque é muito duro ouvir aquilo que nós não queremos ouvir. É o que tem acontecido nas igrejas no dia de hoje. Quando você prega nas igrejas nos dias de hoje, aquilo que as pessoas não querem ouvir, elas não te dão ouvido. Elas nem vão mais em suas pregações, porque elas vão falar. As pessoas só vão ali para bater, as pessoas só vão ali para falar de arrependimento. Não pregam sobre vitória, não pregam sobre bênção. E as pessoas, o que elas mais gostam hoje em dia de ir na igreja é quando as pessoas vão lá e pregam sobre bênção, chave de carro, chave de casa, porta aberta. Infelizmente é isso que as pessoas querem. As pessoas querem ir para a igreja, ouvir aquilo que elas desejam. Elas não querem ouvir a voz de Deus. É como uma vez uma conversa com o Senhor. Eu estava passando por um processo muito grande e falei: Senhor, hoje assim que eu chegar na igreja, manda alguém para me dar as confirmações daquilo que o Senhor já tem falado e acrescentar e trazer a sua mensagem para mim. A resposta de Deus foi: então, quando você chegar à igreja, não vá até aquele que você tem uma afinidade e converse com ele o que você está passando, porque se você está pedindo que eu mande, deixa que eu mande. E aí uma pessoa que eu nunca tinha visto apareceu e falou comigo naquele dia. O que Deus vinha e aliviou o meu coração. Porque muitas das vezes a gente quer ouvir aquilo que desejamos. Se a gente está indo para o caminho errado, a gente quer ouvir: continua, você está certo. A gente não quer ouvir alguém falar assim:
Pare, volte lá atrás, aonde você caiu, para que você possa se levantar e erguer novamente. Não, você quer ouvir alguém falando, não, pega esse atalho, que esse atalho vai fazer você se levantar. Então, olha só, um conselho que eu dou. Muitos vão bater nas suas costas, te incentivando a continuar seguindo em frente. E você vai gostar, mas não vai gostar daquele que chega para você e fala, ó, não vá por esse caminho. Pare um pouquinho, ouça a voz de Deus. Por quê? Porque você vai pensar que Ele quer o seu mal. Ele não quer que você chegue aonde Deus quer te levar. Mas pelo contrário, é porque muitas das vezes você está indo pelo caminho errado. Às vezes até está no caminho, mas na direção errada. Então pare, se posicione e pegue o caminho do Senhor. Ouça aquilo que Ele deseja falar no seu coração. E não queira botar palavras na boca do Senhor. Ponto 3. O profetismo. De acordo com o dicionário teológico, o profetismo foi um movimento que surgiu no período aproximado do século 8 a.C., tanto em Israel quanto em Judá. O objetivo desse movimento era restaurar o monoteísmo hebreu, combater a idolatria, denunciar as injustiças sociais e proclamar o dia do Senhor, e reavivar a esperança messiânica. Foi nesse tempo que os verdadeiros profetas em Israel foram cruelmente surrados, presos e mortos. Por que eles foram surrados, presos e mortos nesse tempo? Porque eles estavam pregando o arrependimento, aquilo que o Senhor queria que eles ouvissem, porque muito do seu povo já não estava mais seguindo a Deus, estava seguindo a deuses estranhos, a deuses de outros povos, que Deus aconselhou que quando eles entrassem na terra prometida aos seus pais, eles não fizessem, eles continuassem o adorando. Só que essa parte aqui eu posso falar, que é na parte de Juízes. Eu vejo muita a mão de Josué como culpado nisso aqui, e dos demais juízes, porque nós vamos ver Moisés, vem do Egito, trazendo o povo, e ele prepara um substituto, que era quem? Josué. Tá certo que foi Deus que escolheu e falou, mas o que Moisés faz? Ele vai, prepara Josué e Deus confirma o seu sucessor, falando com Josué, seja forte e corajoso. E só que quando chegou na parte de Josué, a gente não vai ver na Bíblia que ele preparou um sucessor para ele. Nós vamos ver quando entramos no livro de Juízes, vai falar que o povo tinha esquecido quem era Deus. E aí vem o primeiro juiz, Otiniel. E isso vai trazer que façam o povo novamente respeitar e ver quem era Deus. Mas quando Otiniel morre, faz tudo de novo. Sempre quando um juiz morre, os israelitas, os hebreus, se afastam da presença do Senhor e começam a ir em direção a deuses estranhos, a deuses de outras nações. E é por isso que os profetas, quando chegam em Juízes, em Samuel, em 1 Samuel, quando Samuel é escolhido como profeta, o que acontece? Os profetas começam a ser questionados, os profetas começam a ser afrontados. Por quê? Porque o povo não quer se consertar, porque o pecado é bom, o pecado é maravilhoso, o pecado é gostoso, e o povo quer continuar pecando. Mas os profetas estão ali para repreendê-lo e direcionar-o em direção a Deus. E o povo não quer. É por isso que eles são perseguidos. Então espero que até aqui vocês estejam entendendo e amanhã eu trago a continuidade dessa lição. Oremos. Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, toma a nossa vida em tuas mãos e obrigado por mais um dia. Que o Senhor continue nos abençoando no nome santo de Jesus e que a gente venha meditar na sua palavra dia e noite, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Graças a Deus, obrigado a todos que assistiram essa live, que o Senhor Jesus venha continuar abençoando